Pronto. Agora sim. Como eu estava dizendo, na última aula a gente pegou a gente achou fez o quadro lá, né? Tô de nome da cabeça, diferenças finitas, basicamente. Então a gente pegou e fez uma de nome da cabeça agora. Fez isso daqui, fez, né, uma malha. Pronto. Sim. Veio o nome da cabeça. Mas a gente, eu acho que eu falha minha na parte de fora, que seria os pontos externos. Eu acho que acabei explicando errado, enfim, fiz uma confusão, mas a parte interna deu para entender bem, né, que a gente sabe que esse daqui vai influenciar aqui, esse daqui aqui, esse daqui aqui, esse daqui aqui, certo? Uhum. Então essas partes a gente conseguiu ver, é mais tranquilo, que no final a gente chega nessa função aqui, que esse termo aqui a gente não tinha, porque esse termo é o termo de geração de calor, que está acontecendo, né? Se tiver geração, a gente vai ter esse termo, se não tiver, a gente não vai ter esse termo aqui. Enfim, essa parte foi visto. Só que, quando a gente chega na parte externa, o que vai acontecer quando a gente tem um ponto externo? No livro ele não explica bem, então no livro do Ava, então ele não acaba não mostrando essa parte, né? Ele só fala, tem isso, mas ele não dá uma explicação de como que vai ser feito. Então, quando a gente tem um ponto no vértice, que é ponto de saída, onde que tem a convecção, a gente está trocando com o meio, o que vai acontecer? Antes a gente tinha o quadrado inteiro aqui, né, trocando. Então seria tipo como se fosse interno, essa parte aqui seria tudo condução. Como a gente tem por convecção, aqui, nessa parte aqui desse vértice, a gente vai ter isso daqui influenciando por convecção aqui, em Y, em X, quer dizer, e vai ter outro aqui em Y. Então aqui a gente vai ter as trocas por convecção. Eu tinha falado isso, né? Só que aqui, o que vai mudar? Quando a gente tem esse corte aqui, como se não fosse completo, né? Porque aqui tem o ar, não é malha, é o ar ou meio, o que for. A gente, em vez de utilizar o ΔX inteiro, que nem a gente tinha aqui, a gente vai cortar ele pelo meio. Então aqui ele vai ser ΔY ou ΔX, né? Depende de qual for, dividido por 2. Mas é só em uma parte. Então, por causa dessa parte que está faltando, a gente só vai dividir essa a influência do tamanho vai ser dividido por 2. Então vai ser ΔY nesse ponto aqui, que vai estar influenciando, que vai ser o ΔY dividido por 2, né? Porque é em ΔX. E esse daqui, que vai ser como se fosse em Y, vai ser um ΔY dividido por... o ΔX dividido por 2. Beleza? Deu para entender? Eu acho que eu tinha falhado, acho que na explicação da aula passada, é por isso que eu acho que não estava batendo com o resultado do livro naquele exemplo, sabe? No último exemplo, acho que sim. Então aqui vai ser dividido por 2. Eu falei assim, mas tá estranho isso, né? Daí eu fui ver todos os conceitos e vi isso, que é dividido por 2. Então, desculpa pelo erro. Enfim, foi isso que aconteceu. Então a gente tem aqui dividido por 2, por causa que o vértice vai estar dividido por 2. E com isso, a única diferença é essa, né?
Então a gente vai ter a convecção ainda influenciando, só que vai ser também dividido por 2, né? Vai ser em ΔX e vai ser em ΔY. O que de convecção? H dividido ΔX dividido por 2 e ΔY dividido por 2. Então a gente vai ter o que de convecção aqui também. Daí o que a gente vai fazer? A gente faz igual que a gente fez no outro, né? Soma todos os nossos T aqui, cada um do que está influenciando nesse ponto de convecção, nesse ponto aqui interno, né? Nesse ponto de vértice. Então vai dar Tm mais 1. Então a gente fez igual que a gente fez 4Tmn, essa função aqui do 4,35. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então vai somar tudo, né? Que está influenciando. E a gente chega nessa. É só basicamente somar essas coisas e isso daqui. É isso. A gente soma esse e esse, chega aqui. Beleza? Sim. Consegue chegar aqui, né? Ou não? Soma, 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 soma. Soma, soma. A gente chega aqui. Sim, é que eu. É igual que a Bom, gente... tô lembrando dos exemplos da aula passada aqui. Eu tô vendo aqui. Mas é algo que eu vou ter que revisar que mais vai... forte depois. É porque somando tudo, a gente chega aqui. Somando todos esses negócios, né? Se o ΔX for Sim. igual ao ΔY, a gente chega aqui. Que daí corta, sobra um 2 aqui embaixo, que vai ser a diferença. Então é isso. A gente consegue chegar no ponto de vértice e fica desse jeito. Ponto de nodal inferior. Então aqui tem uma tabelinha. Bom, se quiser anotar para o dia da prova, pode anotar que essa tabela está no livro do Encropeira. Transferência de calor-massa. E ele tem no site lá da biblioteca, da minha biblioteca, a gente consegue pegar ele aqui. Então aqui a gente tem o resultado, né? Tem o ponto interno, o nodal interior aqui. Então tem um ponto nodal e um vértice, que foi o que a gente viu aqui, acabou de fazer. Chega na função que vai influenciar, né? E daí aqui tem o ponto onde que não está no vértice, né? Ele está como se fosse essa parte não tivesse. Então só tem a influência aqui, tá? Do nosso H. Chega aqui nesse ponto. E tem um que é no vértice, só que ele está num canto, né? Tem um vértice externo. Então ele está aqui não trocando com nenhum. É como se fosse esse daqui. Então aqui a gente tem a influência tanto aqui quanto aqui da convecção. Isso. E por último tem um ponto nodal, uma superfície com fluxo térmico que está mandando fluxo térmico. Então aqui, em vez de ter a convecção, ele está enviando calor para lá. Então são esses 5 casos que a gente tem. Vai ter a convecção, né? Os que estão quando está externo a gente tem convecção, então a gente tem convecção numa superfície plana com convecção, aqui que seria esse ponto aqui, e quando tem uma força, né? A diferença desse para esse é que aqui em vez de ser o H vai ser esse Q aqui influenciando. Então ele não tem uma temperatura, porque aqui você vê que tem o T infinito e o Tm-n, que seria isso daqui, ó, T infinito menos Tm-n. Aqui a gente não tem, aqui a gente tem um Q direto. Cadê? Aqui. Então, em vez desse termo todo aqui, quer dizer, quase inteiro, né? Porque aqui tem mais 2. Esse termo aqui, que tem o ΔHx, que tem o H, vai ser trocado por esse termo aqui. O resto, ele basicamente é a mesma coisa. E é isso. Daí tem um exemplo que vai mostrar como que vai ser para deduzir o balanço de energia na equação.
Aqui ele tem uma rede de pontos com uma superfície isolada. O que isso quer dizer? Que aqui não está entrando calor, né? Então aqui a gente não tem troca de calor por convecção, nem por nada, né? Aqui está isolado, ela mantém aquela temperatura. A equação de diferenças finitas, então ele quer que a gente encontre a equação de diferenças finitas para esse ponto aqui. O que vai estar influenciando aqui? Então a gente vai ter o Q1, o Q2, o Q3 a gente pode colocar ele aqui, mesmo sendo nulo, a gente pode colocar ele, e o Q4. Então vai ser o Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Se a gente tiver geração, a gente vai ter esse termo de geração aqui, que é o Q, delta X, dividido por 2 vezes delta X, delta Y. As condições que ele passou. Então, como a gente está no regime estacionário, então a gente não tem mudança com o tempo. A única variação que a gente vai ter vai ser com espaço. A gente ainda vai ver nessa aula como que ele ficaria com a variação com o tempo. Como que seria essa mudança do regime estacionário para o regime transiente. É um pouco complicada e tudo mais, mas a gente vai chegar lá. Condição bidimensional, né? Então, porque a gente está mudando em x e está mudando em y, bidimensional. As propriedades são constantes. É importante, às vezes, determinar essas propriedades como constantes, porque elas podem variar com o nosso com a nossa temperatura, né? Então, se a nossa temperatura for, se a nossa propriedade não for constante, isso quer dizer que em cada ponto a propriedade vai ser diferente. Geralmente isso não vai ter tanta diferença, porque a variação é muito pequena dessas propriedades. Então, por isso que dá para considerar, na maioria dos casos, como ela sendo constante. Mas elas variam com a temperatura. Mesmo sendo constante, dá para considerar elas constantes, mas tem uma pequena variação no total. E a geração de calor interna é uniforme. Então, quer dizer, tem uma geração de calor aqui dentro. Então, tem como se fosse gerando alguma fonte de calor aqui dentro, enviando calor para aquecer. Então, a gente vai pegar o balanço, né, que vai ser o Q1, mais o Q2, mais o Q3, mais o Q4, vezes mais a taxa de geração. Como aqui a gente só está com o Y completo, né, se dá para ver, tipo, basicamente aqui o delta Y ele está completo, então vai ser o delta X dividido por 2, porque a gente não tem ele por inteiro, sabe? A gente não tem ele para lá. Então vai ser delta X dividido por 2. Continuando, né? Dá para ver por aqui, né? Consegui ver esse delta Y ser inteiro e o delta X ser só 2, porque ele não é o tamanho inteiro que ele devia ser. Por exemplo, daqui até aqui, que seria o delta X inteiro. Já o delta Y ele é inteiro. Você consegue enxergar isso? Sim. Beleza. Então, por isso que o delta X aqui é dividido por 2. Sim. Tá? Então, o Q1 vai ser o K. Se o K for constante, ele no final vai cortar, né? Mas vamos deixar assim. K, TM, a temperatura de 1 menos a temperatura daqui, né? Dividido por delta X. Se delta Y e delta X for igual, corta. Para o Q2, então vai ser o delta X dividido por 2, porque não está completo, né? Então, delta X dividido por 2, TMN1, então a temperatura daqui menos a temperatura daqui, dividido pelo delta Y. E o Q3, como está isolado, então a gente não tem calor sendo trocado aqui, né? Aqui é zero. Não tem nada entrando. Se fosse por convecção, teria que entrar por convecção e tudo mais. Mas não tem. O Q4 vai ser a mesma coisa, basicamente, que o Q2. Por quê? Porque aqui a gente vai estar invertido só que vai ser desse ponto para cá, né? E não daqui para cá. Então, vai TMN mais 1 menos TMN. Como está dividido por 2, né? Não é o delta X inteiro,
Por isso que o ΔX é dividido por 2 aqui. No final, você substitui, né? Pega o Q1, coloca aqui, o Q2 coloca aqui, o Q3 aqui, o Q4 aqui. E a gente chega nisso. Como tem taxa de calor, né? Tem a geração, então aqui a gente vai ter uma condução de calor, né? Então por isso que o K ele serve nessa hora. Se a gente não tivesse uma condução de calor, esse K ele passaria, né? Todos são K, tem um K multiplicando, ele passaria para ficaria só a temperatura. Como tem a geração, a gente tem que considerar ele. Tem que levar em consideração ele. O ΔX e ΔY ainda fica aqui, enfim. Porque aqui eles estão dividindo, então por isso que eles cortam. Aqui eles estão sendo multiplicados, por isso que eles não se cortam. O mesmo resultado dava para ser obtido. Se Q fosse igual a zero, o resultado desejaria, portanto, se o H fosse zero na equação. Enfim, a gente tem aqui na tabela 4.2. O resultado 4.42. Seria esse resultado aqui se não fosse, tivesse a convecção, né? Se não tivesse, tudo isso daqui, quase tudo isso daqui cortaria. Daí aqui embaixo ele está mostrando diferentes finitos anterior considerando o sistema bidimensional, né, no qual a energia térmica é uniforme, gerando uma taxa desconhecida, condutividade, assim como as condições convectivas em uma superfície. Além disso, foram pedidos os pontos nodais. Então aqui ele foi substituição de valor, né, o que foi feito aqui. Então aqui ele pega as temperaturas, coisa, e foi fazendo a variação para saber qual que vai ser a temperatura de cada ponto. Então, esse ponto são os pontos que vão influenciar para a gente encontrar esses valores de TA, TB e TC. Ou no caso aqui, se ele quisesse a geração, a gente conseguiria encontrar, né? Se a gente tivesse temperatura, a gente encontraria a geração. Ou se a gente tivesse a geração e faltava só o TB, ou enfim, dependendo do nosso número de pontos lá, a gente só substituiria, né? Dependendo se a gente quer só achar isso daqui. Então, com uma equação, a gente acha ele, basicamente. Se a gente tivesse mais pontos incógnitas, a gente teria que achar mais equações, certo? Igual o que a gente fez, encontrando várias equações para conseguir resolver. Tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque é como se fosse substituição dos valores, né? A gente teria que... Tipo, a gente tem para esse ponto aqui a gente encontrou uma equação. Se a gente não tivesse essa função aqui, esse ponto aqui também, a gente teria que encontrar outra função para esse ponto, né? Por exemplo, seria o que estaria agindo nesse TA aqui. Então seria como se tivesse uma temperatura aqui, outra aqui, outra aqui. Daí a gente teria que encontrar outra equação. Então a gente sempre tem que contar o número de equação, ele tem que ser igual ao número de variáveis. Então, se a gente tem duas variáveis, para a gente conseguir resolver o nosso problema, a gente tem que ter duas equações. E por aí vai. Então, se a gente tiver 3 variáveis, são 3 equações para a gente conseguir resolver, certo? Uhum. Então, a gente vai seguindo sempre isso. Então, se você tem 3 variáveis, você tem que fazer... não tem essas 3 temperaturas. Então, você vai ter que fazer 3 equação para resolver isso. Você vai ter que encontrar o balanço para essa e para essa, por exemplo. Seria o correto. Não é desse jeito que é feito. Bom, é isso. Aqui tem as resistências térmicas, né? Que seria, como que seria a resistência aqui? Equivalaria. A palavra não tá saindo. Equivalaria aos pontos, né? Qual que seria a resistência por K ou a resistência por H, enfim. Esse livro aqui,
ele é mais completo para conseguir entender a matéria. Por quê? Porque se você tem um livro, porque no aquele outro livro ele já meio que joga direto e não passa meio que as coisas importantes, né? Aqui você consegue entender melhor como que foi feito e tudo mais. Qual Ele foca livro que é muito esse? na parte de EDP. Esse é o Encropera. Sim. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar, escrever aqui para Encropera, transferência. De calor máximo. Vou pegar até o link ele aqui do. Copiei o link e coloquei no chat. Eu não sei se você consegue ver o chat, a conversa. Pior que não consigo entrar. Eu tô pelo navegador, mas eu fui tentar. Eu acho que talvez pelo aplicativo dê pra ver, É, mas só que eu tentei instalar, só que não sei porquê, mas não instala, dá um erro na instalação. Mas eu acho que teria que baixar. Mas sim na você chegou a biblioteca fazer dele dá. algum. Beleza. Você chegou a fazer algum grupo de WhatsApp com o pessoal da turma, Eu alguma fiz o coisa? grupo do Google Class. Eu não sei se você viu. Não vi. Então, tem o grupo do Google Class, tá lá no. Tá, e tem um, acho que a Luana mandou uma tabela com todos os Ah, beleza, eu vou do. averiguar, daí eu já entro lá. Tá, porque daí eu vou postando, eu vou gravar esse vídeo, né, e vou postar lá depois, e vou postar no Ava. Como o Ava tá com, tem muita gente que tá com problema, eu vou postando por lá porque dá pra ver melhor as coisas. Uhum, E daí, pra quem perdeu a aula, pode rever lá, sabe, o que foi dito. Então, sim. se algum dia você não puder vir, vai estar gravado lá, porque a internet tá meio que ruim pra todo mundo, né? Tá meio que travando. Por isso que eu não. Eu até não li. Ontem eu liguei a câmera e travou tudo. A internet não aguentou. Então a galera não tava conseguindo enxergar nada. Então eu preferi desligar a câmera e daí tava fluindo, né? Então hoje eu nem tentei ligar por causa disso. Sim. Daí, ó, eu vou passar, tem essa atividade que eu vou querer que você termine, né? Veja como que fica esse negócio, só para fazer os contos. Entender melhor esse exercício, exemplo 4.2, só para entender como que fica, como que vai ser feito, tipo, o cálculo. Mas é bem simples, é mais substituição de valor esse. Beleza, essa parte era meio que relacionado à aula anterior, então eu queria mostrar de volta, né? E eu não sei se deu para entender essa parte na superfície, mas se tiver alguma dúvida, é só falar. Que a análise que a gente tem que fazer é do quadrado, né? O quanto que vai estar, qual parte que vai estar trocando calor, tipo, qual parte que vai ter a condução. Então a gente sempre faz um quadradinho, tipo, que nem esses daqui. Se for um quadrado inteiro, a gente vai ter, tipo, o ΔX aqui influenciando inteiro, o ΔY influenciando inteiro. Nesse caso aqui, a gente não tem nem o ΔX nem o ΔY influenciando inteiro nessa parte, né? Por causa que não está completo, dá para ver aqui, né? Não tá por causa que está um quarto aqui não está completo. Nesse caso aqui, a gente só vai ter o ΔY inteiro, desses pontos influenciando, não vai ter o ΔX, não vai estar inteiro. Então, para esse daqui, esse ΔX que seria influenciável aqui, o ΔY para ΔX, né? Ele vai ser só metade. E aqui, como não tem nenhum inteiro, vai ser tudo metade. Metade aqui, metade aqui, metade da metade, ó. Então, é isso. Tem que conseguir entender se vai estar
a quantidade do tamanho desse quadrado. Conseguir ver, meio que enxergar ele. Então, ver onde que vai ter condução e fazer o quadradinho, né? Se não tiver condução, aquela parte diminuir do tamanho que ele influencia no ΔX ou no ΔY. Certo? Uhum. Ou não. Tem que fazer sempre o quadradinho, então, quando for na superfície, né? Quando for na borda. Se não for na borda, é tranquilo, vai ser inteiro sempre, né? Então a gente sempre vai chegar nisso daqui. E aqui ele mostrou vários casos, então dá pra... Todos esses casos você vai conseguir utilizar, né? Com todos esses casos aqui, você já tem meio que uma resposta para aquilo, a partir de todas essas configurações. Então, se caso a gente chegue a ter prova, não sei como que vai ser, e mesmo se for para dar Croton, já pode levar esse resumo, essa tabela 4.2 para a prova. Ok. Se quiser levar ela. Mas... Enfim. Era isso. Agora a gente vai... Deixa eu trocar aqui a câmera. Vou trocar... Parar com o compartilhamento e começar de outro lugar. Visualizar. Cadê? Modo tela cheia. Pronto, seção 1.3 aqui. Aqui a gente vai ter a condução transiente, né? O que isso quer dizer? Um segundo. A gente terminou a parte do bidimensional, agora a gente vai trabalhar ele como no regime transiente, que é o regime onde que a gente tem uma mudança com o tempo. Então aqui a gente começa a ter variação com o tempo. A gente vai ver como que vai ficar a fórmula mudando com o tempo, né? Tendo uma variação com o tempo. Então, nesses casos, geralmente é um pouco mais complicado de se resolver, porque quando a gente trabalha com mais uma variável, né, com uma variável de espaço, ou mais uma dimensão, melhor dizendo, né, porque espaço seria x, y, z, nesse caso seria mais uma dimensão. Então, quando a gente trabalha com uma dimensão de tempo a mais, o que acontece? A gente estava trabalhando antes com duas dimensões, né? A gente estava trabalhando com x e y. Então aqui, deixa eu ver aqui, encontrar, cadê? Aqui. Aqui a gente tem a variação em x e y, né? A gente é uma bidimensional. Quando a gente começa a ter com o tempo, a gente vai ter então também a variação da temperatura, então seria o dt, né? Seria como se fosse uma variação, como a temperatura está variando com o tempo também. Então ela não variaria só com o espaço, ela estaria variando com o tempo. Esse tempo influenciaria no espaço e tudo mais. Então teria uma grande dificuldade para a gente resolver a nossa equação diferencial parcial, porque aqui a gente já viu, né? A gente fez lá na aula, já foi um pouco complicado de se chegar no resultado, né? Que a gente chegou nesse daqui. Agora, com o tempo, ele vai ser mais complicado ainda. Mas a grande coisa é que isso não é meio que impossível de se calcular, meio muito difícil de se calcular na mão, porque a gente vai chegar em umas funções que são integrais de x ao quadrado, quer dizer, exponencial de x ao quadrado, que é a função de erro. Essa na mão não tem como calcular, a gente tem meio que uma tabela para isso, né? A gente não
Para a gente calcular uma exponencial de x ao quadrado, a gente precisa fazer uma aproximação, um método numérico para a gente conseguir resolver essa função, né? Essa integral, desculpa. Então, para a gente conseguir resolver essa, precisaria de uma função. Então, a gente vai vendo isso, né? Quando a gente chegar lá, vai ter uma tabelinha que eu vou pegar aqui para mostrar, se a internet ajudar, porque está no livro do Seigel, que é um livro um pouco mais avançado, não é um livro muito para graduação, porque ele começa a ver umas coisas de equação diferencial parcial, que é muito avançado, são coisas que às vezes não vale a pena calcular, porque que nem eu disse anteriormente, quanto mais simples e mais próximo, assim, o resultado for eficiente para você, melhor é. Às vezes não compensa calcular muito, né? Fazer umas coisas, colocar várias variáveis para resolver, porque isso só vai complicar a sua vida e pode chegar no resultado mais preciso, mas vai ser muito mais difícil da gente chegar no resultado, né? Resolver. Às vezes só com a variação do tempo, quer dizer, só a variação do espaço é mais útil. E a gente vai ver agora também uma fórmula de quando a gente utiliza só a variação no tempo. Então, o certo seria trabalhar com uma ou duas, no máximo, assim, condições, né? Então, a gente viu com duas dimensões, que seria x e y. Agora, nessa unidade, para facilitar, a gente vai ver ele como uma dimensão só em x e uma dimensão de tempo, né? Então a gente não vai trabalhar ele como bidimensional e com o tempo. A gente vai trabalhar ele com a direção em x e com o tempo. E em certos casos, a gente vai trabalhar ele só com o tempo, por exemplo, só com a variação do tempo. Isso é o transiente, a condição de transiente. Então, seria com a variação com o tempo. Tem muitos casos em que o nosso condição de calor ela vai acontecer de uma maneira, digamos assim, onde que só o espaço vai, onde só o tempo vai ter uma variação grande, só ele. Por que só com o tempo? Porque se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um metal, onde que a nossa condução de calor ela é muito grande, né? Então, basicamente, a temperatura lá dentro vai ser igual em quase todos os pontos. Então, porque a nossa condução, o nosso K, ele é muito grande. Então, quando o nosso K é muito grande, conduz muito rápido a temperatura, né? Então, quando a nossa condutividade é muito grande, ela conduz muito rápido e faz com que quase todos os pontos, mesmo tendo uma variação, mas faz que quase todos os pontos sejam praticamente a mesma temperatura. Então, se a gente tem uma colher e a gente esquenta ela, em poucos segundos toda a colher vai estar com a mesma temperatura. Então, basicamente, ela vai estar igual em todos os pontos, né? A temperatura vai ser igual em todos os nossos pontos. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com uma variação só com o tempo, quando a gente tem o que acontece, né? Quando a gente tem essa mudança muito rápida. Então, assim, o X não está influenciando, por causa que o nosso K ele é muito grande e acaba fazendo com que todas as temperaturas sejam iguais. Então, uma função que a gente teria, então, um t que vai depender do x e do tempo, né? Então, vai depender do espaço e do tempo, vai acontecer o quê? Ela vai acabar se tornando uma função que depende apenas do tempo, certo? Por causa que esse x, com o nosso k muito grande, no infinito, né? Tendo no infinito, basicamente, ele vai fazer com que a temperatura seja igual em todo o espaço. Então, o que vai influenciar vai ser a nossa troca de calor que a gente vai estar tendo com o meio. E não a troca de calor com o espaço, lá vai ser igual em tudo. Vai estar tudo igual. Então, o meio que vai influenciar
na nossa troca. Então, em todo espaço, em todo ponto do espaço, tem no outro, em todo ponto do espaço, a gente vai ter uma temperatura igual. Eu vou trocar de livro de novo, o próprio livro, que ele consegue mostrar isso melhor. Tá? Ok. Compartilhamento. Trocar aqui para esse. Aí. Tá conseguindo ver a tela? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ter uma bola de cobre. O calor ele é bastante difundido, né? O K é muito grande no metal. Então, basicamente, no metal, eles vão estar, todos os pontos aqui, a bola inteira vai estar com a temperatura de 70 graus Celsius. Porque o nosso K é muito grande. Sim. Ao contrário da carne assada, que tem ele muda, né? Ele varia com a transferência de calor não é tão boa, por causa que o carbono tá tudo preso, aquele sistema, a gente não consegue ter aquela troca de calor que eu tinha falado, né? Mexer muito rápido a nossa molécula para conseguir fazer com que a troca aconteça. O elétron não se movimenta. Então ela acaba não sendo um bom condutor de calor. Então, enquanto aqui a gente está com 110, 90, 40. Então tem essa mudança, né? Então o que vai influenciar? Vai influenciar se a gente tem um corpo sólido, por exemplo, de metal, só a troca de calor. Então, se a gente estiver esquentando, só o calor que está mandando para ele, né? Então, se a gente tiver a gente colocou, por exemplo, essa bolinha de cobre dentro do forno e a gente coloca 300 graus Celsius lá, só o calor vai estar entrando nessa bolinha e, tipo, todo ponto dentro que entrou vai ser trocado ao mesmo tempo, como se fosse considerado ao mesmo tempo a troca. Então todo ponto é igual. Então bateu lá, aumentou a temperatura de um, de todo já aumenta junto. Certo? Essa a nossa consideração que a gente faz quando a gente tem um K muito grande. Então, aqui a gente vai fazer. Então, a gente vai lá para o balanço de energia, né? Então, a gente vai ter a transferência de calor para o corpo durante o tempo. Então, durante um DT, que seria durante a variação desse. Opa, durante a variação desse tempo, né? Então, aqui a gente tem a transferência de calor. Porém, como a gente está com a variação com o tempo, o que acontece? Vai acontecer um acúmulo. Eu vou mudar de novo porque eu quero escrever uma coisa. Vou abrir o Paint porque não dá para ver o quadro, então vamos compartilhar pelo Paint. Tá. Então aqui a gente vai ter entrada, menos saída, mais ou menos geração, o consumo igual ao acúmulo. Essa daqui é a equação de balanço de energia para qualquer coisa, né? Uhum. Como aqui ele está falando que não tem geração-consumo, esse ponto aqui é zero, né? E não tem saída, né? Parece que lá só está entrando, se a gente estivesse esquentando, a gente só vai ter uma entrada de calor. Ou se tiver saído, a gente só vai ter uma saída de calor. Então lá a gente não tem geração, então só está entrando ou está saindo calor. Se a gente está esquentando, a gente tem entrada. Se a gente está resfriando, a gente tem a saída. Por quê? Porque o calor sempre sai do mais quente, né, da maior temperatura, para a que tem a menor temperatura, certo? Então, dependendo, se for esquentando, a gente vai ter uma entrada.
certo? Se for resfriando, nossa senhora, resfriando a gente vai ter uma saída. Então a gente tem uma entrada e uma saída dependendo do que for o nosso o que for, né? Se for resfriamento ou a entrada. Como ele tá, se nós temos uma variação com o tempo, quer dizer, a gente vai ter o nosso termo de acúmulo. Então aqui a gente vai ter a variação da temperatura com o tempo, né? Como que ela vai variar com o tempo? Então, o termo de acúmulo ele sempre representa um termo variando com o tempo. Beleza? Uhum. Então aqui a gente vai ter aqui, ele mandou esse DT, né, esse DT que estava aqui, ele mandou para lá, que seria o DT daqui, mas seria o MCP, que seria o nosso ΔH, como se fosse, então seria como se fosse deixa eu lembrar, CPDTDH igual CPDT, né? Isso. Tá. Então a gente vai ter lá, vai ser um MDH pelo tempo. Como o DH lá da termodinâmica, ele é igual CPDT, a gente vai ficar M, o CP ele não variando com o tempo, a gente pode mandar ele para fora, né, sendo ele uma propriedade constante, então fica MCP dt. Essa propriedade vem lá da termodinâmica. Então o acúmulo ele vai ser a variação da energia interna. Não, da entalpia, desculpa. Da variação da entalpia. Com isso, é coisa de termodinâmica, então o aumento, a gente vai ver isso melhor em termo, né? Em termo vai ver isso, e também vai ver isso em modelagem. Na época que a gente chegar lá e trabalhar, quando estiver trabalhando com modelagem, a gente vai ver mais sobre esse termo de acúmulo e como que funciona, beleza? Uhum. Mas o que a gente tem que entender, eu não sei se você já viu, acho que você está vendo o termo, né? Ou ainda não viu o termo? Não, ainda não. Então, aceita isso no seu coração, que ele vai variar, que a entalpia é igual ao CPDT. Eu não sei se você já viu isso da entalpia, mas a entalpia ela vai ser o talvez isso daqui. Eita, que a entalpia é isso, porque quando você chegar lá, ele vai dar uma explicação melhor, né? Vai ver através de algumas equações, a gente vai conseguir entender como que funciona a entalpia. Né? Então, até lá, aceita que isso é igual a isso, ou pensa que a gente vai ter a variação do dt pelo dt vezes a variação da massa vezes CP. Tá? Então, a massa, ela nada mais vai ser... Deixa eu apagar essas coisas aqui. Massa, ela vai ser igual ao ρV. Ou densidade, né, igual a massa sobre volume. Quando a gente não tem a densidade, ou a gente não tem a massa, a gente pode trabalhar com volume, com ρV, né? Então a gente pode fazer essa substituição. Então, o ρ que é a densidade vezes o volume. O dt, fazendo uma aproximação, vai ser igual ao t menos o t infinito, que seria esse daqui, né? Como se fosse a variação do t menos o infinito, sendo que uma vez que o t infinito é constante, já que o Q? O t infinito é a nossa temperatura do nosso ambiente. Pensa numa massa muito grande, né, que a gente tem no nosso ambiente. O nosso corpo ele não vai conseguir variar muito essa massa, então ele meio que não varia com a derivada. Então ele meio que é indiferente, a gente pode mandar ele para fora, o que for. Então, como ele é constante por causa que essa temperatura do infinito, essa temperatura do ambiente, ele não vai
variar. Enfim, daí a gente reorganiza, né? Muda esse t aqui por t menos c infinito e faz a integral. A gente vai integrar dos dois lados. Então, trocando aqui por aqui, integra aqui, integra desse lado. Nessa integral de t menos t infinito, a gente vai chegar nesse ln de tt, que é o que varia, menos t infinito, sendo que a integral vai variar de ti, do t inicial, até o t infinito, tá? Então a gente vê, isso daqui vai ser os nossos domínios. Então a gente faz a integral disso daqui e chega naquele resultado. Desse lado daqui é mais fácil fazer a integral, né? Porque isso daqui é tudo constante, então H rho VCP, a gente chega nisso daqui. Então vai ser vezes T, então vai ser só isso daqui vezes T. E então a gente chegou nisso, fez a integral, chegou nos dois pontos. Chegou nisso, né? E o que é feito? Isso daqui como se fosse aquele termo aqui, esse termo HA rho VCP, ele pode ser substituído por uma incógnita. Então aqui ele pode ser substituído por A ou por B, nesse caso aqui por B, por exemplo. Então B igual a HAS rho VCP. Ele substituiu então tudo isso aqui, porque isso aqui é constante, né? O H, ele não, como é propriedade constante, o ρ como é propriedade constante, o volume, a área superficial, o CP, essa coisa não varia, né? Então ele pode ser trocado por um B, porque ele é constante em todo o nosso processo, enfim. Esse B, ele vai também nos dar umas indicações de como que ocorre a nossa taxa de transferência. A taxa de transferência, ela vai ser definida através desse B, né? Então, quanto maior for o B, mais rápido vai transferir o calor. Porque maior vai ser a nossa área superficial, né? Então, ele vai aumentar a transferência. Vai transferir mais rápido. Vai fazer com que o nosso T, se a gente estiver esfriando ou esquentando, ele chegue mais rápido na temperatura que você quer. Então, aqui ele vai ter uma maior curva, que dá para ver por aqui, ó, esse B3. Essa curva aqui da área superficial, né, o jeito que a gente procura aumentar para chegar mais rápido isso, quando pode ser mudando o nosso fluido de fora, que daí a gente vai mudar o nosso H. Então, por exemplo, trocar água por ar, ou trocar, se você estiver esquentando por um óleo, ou o que for. Então, vai ser o fluido de fora, que vai depender do H, que vai mudar. Outro jeito é mudando a área superficial. A gente pode mudar a área superficial adicionando aletas, né? Colocando aletas no nosso trocador de calor. O que faz com que nós temos uma maior área, uma maior troca de calor, certo? Esse B, ou esse A, ele é chamado de constante de tempo, o que for, né? Esse menos B aqui é chamado de constante P, de tempo, e ele permite, então, mostrar basicamente o tempo que a gente vai demorar para chegar lá naquele ponto. Quanto maior for, mais rápido a gente chega, né? Dá para ver por aqui pelo gráfico, B3, B2, B1, quanto maior ele for, ele vai seguir esse caminho. A temperatura do corpo aproxima exponencialmente da temperatura ambiente. Tem um exponencial aqui, dá para perceber. E a temperatura do corpo muda rapidamente no início e vagarosamente no mais tarde, né? Então, isso acontece porque é como se fosse uma função exponencial, né? Quando a gente está chegando lá, ele vai demorar muito para chegar. Então, quando a gente está chegando nesse ponto do infinito, que seria a temperatura ambiente, é muito difícil a gente chegar. Por causa que a gente vai diminuir o nosso ΔT. Diminuindo o nosso ΔT,
ele vai fazer com que a nossa fonte, né, a nossa troca seja muito pequena. Então aqui vai cada vez diminuindo cada vez mais e vai sendo muito demorado para chegar lá naquela temperatura. Então, geralmente, na maioria dos casos, num trocador de calor, o que acontece? A gente chega numa temperatura, nós chegamos, né, numa temperatura que, que é maior ou quer dizer, que é menor ou maior, depende de se você estiver esquentando ou esfriando, né, do que aquilo que a gente foi. Então, se você estiver resfriando, você vai chegar numa temperatura maior do que da fonte. Por quê? Porque é difícil chegar na temperatura ambiente, né? Vai ser difícil. Então a gente para um pouco antes, tipo 10 graus Celsius antes, para a gente chegar. Então, enquanto a água está entrando a 20, a gente vai parar lá no 30, por exemplo. Porque para chegar lá, a gente vai gastar muita energia, muito tempo, muita força do nosso do nosso, vamos dizer assim, do nosso transferidor, né? Não, e é aumento de custo, são coisas que a gente não quer. Então, geralmente, a gente tenta parar, quando é na indústria, a gente para ela com uma temperatura menor ou maior do que aquilo que você quiser, certo? Aqui, a gente pode ver a taxa de transferência de calor, né, por convecção, ela vai se dar por HA, TT menos T infinito. Então, aqui a gente pode medir qual que vai ser a taxa de transferência. Então, quando a gente estiver chegando próximo, essa taxa de transferência aqui vai ser muito pequena, né? Até o ponto que vai ser zero. Quando a gente estiver chegando lá, quando a gente estiver chegando no T infinito, vai ser zero, né? Não vai ter mais taxa de transferência. A quantidade de calor transferido entre o corpo e o meio envolvente durante o intervalo de T igual a zero é medido pela energia, né? Mudança de energia, que é medida através dessa fórmula. E a quantidade máxima a gente vê através do Q máximo, MCP, do T infinito menos T inicial. Então seria, o máximo sempre vai ser aquele maior ΔT que a gente tem, tá? Então vai ser aquele maior ΔT que a gente tem, vai ser sempre o máximo. Por quê? Porque depois disso o ΔT vai só diminuindo, né? E o que vai acontecer? Vai só afunilando essa taxa, né? Esse fluxo de calor que a gente vai estar trocando. Certo? Uhum. Essa é entender isso é a parte principal da nossa Sim, mas matéria agora. pra me entender mais, depois eu pego o livro e vou dando aquela leitura bem. Eu acho melhor pegar o Seigel. Esse daqui é outro. Ele tá escrito Como no que é o livro nome dele? mesmo. Seigel. Seigel. Também é transferência de calor massa. Ele tá escrito no próprio no próprio livro lá. Ele fala assim, pesquisando. É o Seigel lá, transferência de calor massa. Ele tá no Pesquise Mais, na seção 1.3. Aqui, ó. Uhum. Vou mostrar aqui pra você. Aqui. Transferência de calor massa. Então, a gente chega nisso. Era melhor para a gente ter uma análise do. Ele é mais didático, eu diria, do que o livro do Ava, né? Do livro da Croton. Então, como eles disponibilizam esse livro, eu acho melhor estudar por ele do que estudar pelo livro da Croton. Esse aí por onde você está acessando é a biblioteca virtual da Unopar? Na minha Sim. biblioteca. Ele tem lá, pode. Você entra em biblioteca virtual, não sei se você acessou a minha biblioteca. Já. Então, você entra lá e vai em minha biblioteca, daí você consegue encontrar ele. Bom, a gente faz uma análise de quando a gente vai utilizar essa fórmula, assim, quando que a gente vai utilizar para calcular que seja desse jeito, né? Para a gente calcular quanto tempo que vai demorar utilizando essa fórmula aqui, ou se você quiser calcular
qual que vai estar a temperatura, né, naquele ponto, utilizando essa em tal tempo. Tá, eu quero saber qual que vai estar a temperatura no tempo de 200 segundos, por exemplo. Daí você vai lá, utiliza isso daqui, através do nosso balanço. Como que a gente vai utilizar essa fórmula? Que essa fórmula é simples, né? É só a gente só tem a temperatura, a temperatura dependendo do tempo. Então fica muito mais fácil trabalhar com ela. É só meio que uma substituição de dados. Então, quando a gente vai utilizar isso? A gente vai usar um critério, né? Um fator, um número dimensional, para a gente conseguir resolver isso. Esse número dimensional é o número de Biot, que é o bi. Ele vai fazer o quê? O que ele faz, esse número de Biot? Ele correlaciona a convecção com a condução. Então, se a nossa convecção for muito alta e a nossa condução for pequena, o nosso Biot vai ser grande, né? Então, a gente sempre tenta buscar o Biot, ele vai tentar mostrar quanto menor for o Biot, melhor, porque vai ser maior a nossa condução, né? O K vai ser muito grande, quanto maior o K for, melhor é. Mas tem outros fatores que influenciam, além do H, que é da convecção, e do K, que é da condução. O outro fator que vai influenciar vai ser o nosso comprimento característico, que é o volume sobre a área superficial. Então, quando você quer ter um Biot pequeno, o que você faz? Você vai trabalhar com uma área superficial grande, né? Então você vai ter que ter a maior troca de calor. Então aqui vai ter uma área superficial grande. O comprimento característico, né? É isso. Aumentando a nossa área, a gente vai ter um Biot pequeno. Mas por que o Biot é importante, né? Eu tinha falado que quanto menor, melhor. Por quê? Porque quando a gente faz uma análise com ele, a gente precisa de um resultado que seja um Biot menor ou igual a 0.1. Por que menor ou igual a 0.1? Porque com esse Biot sendo menor ou igual a 0.1, a gente pode trabalhar com essa função. A gente pode considerar que toda a temperatura lá dentro é igual, que não tem uma diferença entre os pontos. Então, todo ponto ele vai ter a mesma temperatura, certo? E daí a gente pode utilizar aquela fórmula. Caso o nosso Biot ele seja maior que 0.1, né, o que vai acontecer? A gente vai ter uma troca do X. Então, a gente vai ter transferência também, além da temperatura, né, a gente vai ter uma variação lá no espaço. O que torna complicado a gente calcular com essa variação no espaço, né? Eu vou mostrar agora o que vai acontecer. Vou primeiro passar um exemplo, mostrando o exemplo do Biot. O que vai acontecer se a gente... O que acontece quando o Biot é maior que 0.1? Vamos lá. Então, aqui, a gente tem uma barra de 1 metro de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. É produzido em aço com propriedade constante, Rho igual a 7.800 kg por metro cúbico, CP 435 e o K 64. Não varia. Então, como está com propriedade constante, não varia. Uma boa, ainda bem. Senão depois ficaria muito complicado a gente calcular. A gente vai ver isso de calcular, eu vou... Não nessa matéria agora, mas quando a gente for trabalhar com transferidor de calor mesmo, eu vou mostrar como que faz essa mudança, né? Como que faz quando que ele vai variar, como que a gente vai fazer. A gente não vai chegar a calcular, porque vai precisar de método numérico, mas como que vai chegar? Então, continuando, ela é mudada em forno aquecido, após formar a barra desforma de conformação na temperatura de 800 graus Celsius, sendo resfriado até 90 graus Celsius. Então a gente está resfriando aqui, né? Está fazendo a troca através da água com temperatura uniforme de 40 graus Celsius, sendo o H 425 watts metro cúbico por Kelvin.
Então determine o tempo necessário para o seu resfriamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o comprimento característico, né? E através desse comprimento característico, a gente vai medir qual que é ele, né? Então a gente tem esses dados, a gente tem o L, tem o D, enfim. Nesse caso aqui, como eles se cortam, a área superficial acaba cortando com o volume, porque é um tubo. Então o L corta L, os dois L cortam, só fica em função do D. Que vai chegar no nosso comprimento num total de 0.0125. Então, aumentando a nossa área, se ela fosse maior, a gente conseguiria ter um maior comprimento, né, característico. A área superficial a gente pode aumentar através de aletas. Bom, o número de Biot diz se a capacidade global é válida. Então a gente vai lá, vamos jogar no número de Biot, então a gente pega o valor do H, do K e joga o comprimento característico que a gente achou. Então o nosso Biot deu 0.083. O que isso quer dizer? Que a gente pode utilizar aquela fórmula lá. Então quer dizer que o X não está variando com o X, né? Que a nossa temperatura ela não vai estar variando com o X, ela vai estar variando só com... Variando só com o espaço, não está em função do... variando só com o tempo, não em função do espaço. Isso. Então a gente pega e substitui todos os dados que a gente tem e encontra o tempo de resfriamento, quanto tempo que ela vai demorar, né? Para chegar naquele tempo lá. 272 segundos ou aproximadamente 44,5 minutos. E viu que ele parou com 90, né? Então ele parou com temperatura maior, porque se a gente se tentasse fazer aqui com 41, por exemplo, seria um tempo absurdo. Ia aumentar pra caramba o nosso tempo e não valeria a pena. Então sempre parar com uma temperatura bem maior. Bom, deu para entender essa parte, né? Acho que foi tranquilo. Essa parte é tranquila de entender do bio, de quando utilizar ele, da tempo, temperatura, certo? Uhum. Bom, agora a gente vai entrar. Quando que vai acontecer com esse bio for... Abre. Quando esse bio começar a variar com o espaço. Aí a gente vai ter que... Aqui tem outros exemplos para fazer sendo bio, né? Com menor que 0.1. Se não entendeu, mas é tudo fácil, eu acho, de fazer. Essa parte é bem fácil. Vamos ver então condução, parede plana, longa de cilindros e esferas. Então agora a gente vai ter variando com o x e com o tempo, né? Então ele vai variar com o x, vai variar com o tempo, vai ter toda essa variação ao mesmo acontecendo junto. Então a gente vai ter uma condição transiente variando com o x. Essa parte aqui vai ser bem complicado, né? Bem complicada mesmo. Aqui a gente vai ter o AL, que é que é o carro, o CP. Então, que vai depender. Então, a gente vai ter aquela parte lá, o D ao quadrado, dt, dx ao quadrado, 1 sobre alfa, dt, dt. Então, seria como se fosse aquilo que a gente tinha antes do d ao quadrado, dt, dx ao quadrado, mais... sabe, que a gente fez? D ao quadrado, d, dx ao quadrado, mais quadrado, t, dy ao quadrado, a gente chega nessa fórmula aqui. Como a gente não tem o y, só está variando em x, é a única que a gente tem. E o alfa é nada mais que representa as propriedades do nosso Sol, né? Ele vai representar, então, as propriedades. Aqui a gente, então,
Olhando para a nossa equação, a gente vai ter condições de contorno e condições iniciais. Por que a gente vai ter condição de contorno e condição inicial? Porque a condição de contorno ela varia com espaço, né? Então, sempre quando a gente tiver condição de contorno, vai ter condição, vai dizer que ele está variando com espaço, né? Então, aqui a gente tem duas condições de contorno, por quê? Porque tem um quadrado aqui. Então, para a gente conseguir resolver isso, a gente precisa de duas condições de contorno. E como aqui tem um t, a gente precisa de condição inicial. Então, a gente precisa saber como que varia com o tempo também. Então, as condições de contorno vai ser igual ao que a gente viu lá na 1.1. Por exemplo, a condição de contorno inicial aqui do dt 0, dt dx, igual a 0, né? Igual que a gente viu lá no... aquelas condições iniciais, tá? Lembra? Que a gente viu lá na equação no 1.1. E aqui seria a outra condição na borda, que seria a troca, então, que está ocorrendo por condução e por convecção. O que está chegando por condução é igual ao que está saindo por condução, né? Está vindo para dentro por condução. Deixa eu ver aqui se eu pego. O que está vindo aqui para dentro por condução vai ser igual ao que está de fora por convecção. Ou ao contrário, né? Se estiver esquentando, então o que está entrando, enfim. Isso, então a condição inicial vai ser a que varia com o tempo. Então a gente tem o Tx em qualquer espaço, a temperatura inicial vai ser igual a Ti. E aqui são as propriedades de difusão térmica do material. Ele vai fazer igual que a gente fez na seção 1.2. Isso daqui, ó. Aqui a gente vai utilizar... Vamos lá. Aqui. A gente vai dividir, a gente vai resolver a CDP em duas CDOs. Então a gente vai considerar que a gente vai fazer a mesma coisa naquela lá. Então a gente vai fazer dividindo ela em duas EDOs. E utilizando o mesmo método. Ele vai utilizar o mesmo método para resolver. É um pouco complicado, né? Como a gente já viu antes. Não adianta tentar fazer por esse método, porque aqui a gente vai chegar numa EDP, e EDPs são de difíceis resoluções, e são difícil de chegar, porque isso daqui é um método de divisão. O método, como que era o nome aqui mesmo? Fugiu da cabeça agora. É o método de separação de variáveis. Então é um método complexo e fica um pouco difícil de resolver. E aqui a gente vai ter que... lembra que eu falei que a gente tinha que chegar no usar a equação de Fourier? Lá naquela mesmo, na 1.2 a gente utilizou. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E vai chegar na solução exata para cada problema de condução. Né? Deixa eu ver aqui. Esses termos são complexos, né? Que nem eu tinha falado, igual que a gente tinha feito lá, dividindo, solução, chegando. É igual que a gente tinha feito antes, divide em duas equações, em duas EDOs. E a gente vai chegar de espaço, né? Cada tipo de... vai ser esférico, plana, cilíndrico. Então a gente vai chegar em cada geometria, né? Aqui ele chega no perfil de temperatura de cada uma. Se a internet ajudar. Vamos. Aqui. Ele chegou no perfil de temperatura. Essa parte aqui é menos importante. Aquilo lá, como chegar nisso daqui, não é o foco, né? E como você vai ver aqui, a gente vai chegar numa equação de função de Bessel. Eu não sei se você viu isso em cálculo 2.
Como que é o nome? Avançado, na verdade, desculpa. Função de Bessel. Não me De recordo Bessel. do nome. Então, esse é um tabelado e tudo mais. É uma coisa que daí você vai ter que procurar na tabela para encontrar. Então, para o Bessel do 1. Então, é uma fórmula lá de Bessel que a gente não. Para o cilíndrico é meio que impossível a gente calcular. É meio difícil eles pedirem isso para calcular, né? Então, quando a gente chega nessas partes que a gente está trabalhando com EDP, que nem eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar ela através de métodos matemáticos, né? Através de métodos numéricos para resolução disso. Porque essa resolução na mão, a gente tem essa resolução exata, mas ela é muito difícil de se obter o resultado. Então aqui ó, J0 e J1 são função de Bessel, esse daqui é o número de Fourier. Então a gente está dependendo de muitas séries. Então, como a gente está dependendo de várias séries, fica um pouco complicado da gente resolver. Então, isso só é legal para quem for se aprofundar nessa parte, né? É muito complexo para trabalhar durante a graduação ou até mesmo durante um mestrado para quem não é focado nisso. É uma coisa que não tem muito sentido porque a gente pode encontrar o resultado através de uma variação de espaço só ou de uma variação do tempo. Então, através de equação bidimensional ou através da equação dimensional lá, ó. Enfim, a gente pode encontrar resultado através daquele jeito. Aqui a gente também tem a solução aproximada, né? A solução aproximada vai ser utilizando, deixa eu ver aqui, um resultado que não vai ser exato, né? Não vai ser que nem aquele resultado que a gente teve, só que vai ser uma solução aproximada que a gente consiga resolver, ó, a função de Bessel aqui tá ela tabelada, quanto que vai ser o valor dela para J0, J1, parede plana de número de Fourier. Então seria a substituição. A gente teria que calcular e ver quanto que desse, que dava isso e fazer uma substituição. Então, não sei, é muito. Se a gente tiver a solução exata, dá para pegar e substituir, mas não é o grande foco, né? Eu acho, dessa parte de mostrar a variação com temperatura, com o tempo. Aqui então tem um aproximado, como que ele vai ficar, os gráficos, né? A distribuição de calor, de temperatura. Isso a gente vai ver melhor quando a gente for trabalhar com trocador de calor. Quando a gente estiver trabalhando com trocador de calor, a gente vai utilizar mais isso. Então agora eu acho que o foco é entender que ela vai estar variando com o tempo, ver como que. Então se tiver alguma coisa, deixa eu já sei. É para a gente cair lá para baixo. Se for isso aqui, esses casos aqui, né? A gente vai precisar da tabela. Então, substituindo na tabela, a gente consegue encontrar resultado. Mas tem uma somatória, então é muito complicado, é muito complexo. Não acredito que isso vai ser cobrado. O importante é entender que a partir da equação diferencial a gente consegue chegar nesses resultados. Nessa equação diferencial, né? Nesse resultado que é obtido através do cálculo.
através daquele cálculo que a gente fez, igual fez aquela técnica de separação de variáveis. Tá, eu sei que isso daqui vai chegar nisso daqui. É isso daqui que é o importante. Porque se a gente está fazendo para o caso mais simples, imagine para outros casos, sabe? Então, é só o importante é entender. Só o contexto, certo? Aqui ele mostra como que fica, né? Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos livre. Carrega. Bom, depois aqui ele chega nas condições de para condição de contorno. A gente vai ter um perfil de temperatura para essas equações, né? Quando a gente estiver variando com o x, a gente vai ter um perfil de temperatura. Aqui tem essa função rfc, que é a função erro, que também é uma função tabelada, né? Podemos dizer assim, porque ela é aquela função que eu estava falando, que é uma função exponencial que depende de x ao quadrado. A integral da exponencial de x ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo até encontrar a tabela dela. Não sei se eu já passei ou não. Onde que a gente tem as condições de contorno? Essas condições... Vai, carrega. É tudo tabelado, então... A gente chega no perfil de temperatura, que seria mais ou menos a integral daquilo lá para encontrar, né? Como que vai ser o resultado. Então a gente tem na superfície constante, a gente tem um fluxo de calor constante na superfície, então a gente tem aqui um fluxo de calor que está mandando para a superfície, né? E tem o aquecimento periódico, que está crescendo a nossa função. Aqui tem uns exemplos que dá para fazer, que é legal, que é mais substituição, né? Então aqui ele meio que substitui, encontra o valor. Então é uma parede grande, plana, que tem uma troca. Se quiser ver como pode ser cobrado isso, acho que não vai ser cobrado isso se a Croto cobrar, porque provavelmente não vou ser eu que vou fazer, né? Mas a prova, porque eu acho que provavelmente vai ser um trabalhinho, mas se eles colocarem tudo, pode ser que isso seja cobrado, mas eu acho muito difícil, porque precisa estar, né? Então, não acredito nisso. E eles não se aprofundaram muito nesse assunto durante o capítulo, né? Aqui tá, achei, encontrei. A função erro, ela é essa função arf, então através desse número que então a gente vai calcular. Então outra tabelinha, né? A gente calcula isso daqui e encontra como é que vai ser a temperatura no x em tal tempo. Então esse erro, ele é também uma função tabelada. Então aqui a gente teria de função tabelada, né? Tira esse erro, teria esse j, teria o número de Fourier. Isso que vai... Então, basicamente, seria meio que tudo tabelado. Então, a gente teria assim, um exemplinho aqui. Determine a menor profundidade na qual se pode enterrar um tubo que circula água em seu interior sem que o mesmo se congele. Sabe-se que inicialmente a tubulação está com temperatura uniforme de 12 graus Celsius. Durante um mês de inverno, o solo está com a temperatura constante de menos 5 graus Celsius e apresenta difusidade térmica de 0,12. Então, ele vai lá, substitui, né, os valores, 0, menos 12, menos 5, menos 12, igual a 0,71. Através desse x, dessa divisão aqui, que são esses valores que a gente tem, a gente vai conseguir encontrar
qual que vai ser o valor de x, porque aqui a função do erro vai ser esse valor de 0,71. Cadê? Acho que não vai ter aqui nesse livro, porque é a função do erro ao contrário. Então a gente teria que meio que jogar erro do erro, sabe? Então erro do erro ao contrário aqui do 0,61, que daria 0,26. Isso a gente encontraria o x, que é o nosso espaço, né? Qual que seria profundidade de 40 centímetros. Uma coisa, como eu disse, é uma coisa que é tabelado e seria meio que substituição de forma. Não sei se isso vai ser cobrado, pode ser muito complexo e nem essa função aqui, ó, porque seria ao contrário da função erro, ela não tem tabelado aqui, então a gente precisaria encontrar. Então, se for cobrar, ele vai procurar a temperatura daqui e o x e esse negócio de erro ele vai ter que ser dado, né? Porque procurar uma tabela que mostre isso. Teria que ser passado esses dados, porque não tem como resolver na mão sem essa tabela. O mesmo vale para o J0 e o J1, tá? Esses daqui, ou para o número de Fourier. São todos números tabelados, a gente precisaria das tabelas para resolver eles. Bom, aqui a gente pode fazer a malha térmica. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir encontrar. Então a gente pode fazer também uma solução aproximada disso. Então, através do balanço de energia, a gente pode fazer a mesma coisa, em vez de trabalhar com essas EDPs, né, que são um pouco complicadas, complexas de resolver, a gente pode fazer um método numérico de aproximação para a gente trabalhar com ela sendo aproximado, né? Então, em vez de a gente utilizar aquele dt, deixa eu vir aqui, a gente vai ter o dt sendo aproximadamente o t mais 1, por exemplo, na TIM delta T. Então, em vez de a gente utilizar isso, a gente vai fazer essa aproximação. Então, a gente está meio que trabalhando como se fosse com a superfície, né, variando, né, com o delta T lá. Então, a gente teria aqui o calor transferido através da superfície durante o tempo, o calor gerado no volume do elemento, que seria o valor de dentro, né, do nosso, igual a variação de energia do elemento durante o delta. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, que aqui está melhor explicado. E com isso a gente vai chegar aqui, ó, observe que ela fez aquela variação. Vamos, livro. Tá difícil a internet, viu? O problema é que o livro carrega toda vez. Isso aí, ó. Então acaba demorando. Bom, seguindo. Vamos tentar mostrar por aqui. Então a gente vai fazer esse balanço. Então que seria o que? Seria o calor, né? A transferência durante a superfície. Esse aqui seria o valor gerado, e esse aqui seria a variação de volume durante ΔT, que é o ρ, Cp vezes V, que seria igual a massa lá, né? Isso, né? Que seria o MCP lá que a gente fez, sabe?
Então Acho é que isso. travou a imagem aí. MCP, cadê? Travou a imagem? Tá na página branca uma bolinha de carregamento e Então, travada eu tô na meio. Tá nos livros lá que você tava carregando. Tá travada no livro da biblioteca. Ixi, eu tô tentando carregar ela, ainda não abriu. Você tá conseguindo. Eu tô no outro livro agora, apareceu? Tá com Não. Só tá a página em branco aqui com a bola internet. descarregando. Nossa. Você tá com o livro aí? Tá com o livro aí do Ava na mão? Ou Tenho aberto? aqui, Ou deixa eu pegar aqui. aberto? Próximo. Vamos tentar. Porque a internet piorou de vez, então vamos tentar meio que seguir por. Mostrar por ele. Quando eu tiver conseguir abrir aí, me avisa, tá? Tá. Qual era a página mesmo? 54. Deixa eu baixar aqui. Tá abrindo mais ou menos. Pronto. Tá. Esse negócio não abre mesmo. Vamos tentar explicar por aqui. Então, através esse balanço de energia aí que a gente tem, que é da superfície, da soma da superfície, né, mais a entrada lá do explícito aqui, ó, a gente pode fazer meio que um método explícito e um método implícito. Então, através desse ponto, a gente pode calcular qual que vai ser o outro ponto no próximo tempo. Então, a gente tem um método meio que explícito. Então, a gente tem esse primeiro ponto, a gente, por exemplo, TMI mais 1, a gente quer calcular. A gente tem todos os outros dados, esse Q, esse E, esse Rho, CP, esse V, TMI 1, né? O primeiro e o ΔT. A gente quer saber qual que vai ser a temperatura no próximo ponto, né? Na próxima variação de tempo. Então seria nesse próximo ΔT. Então, por exemplo, a gente está variando com o ΔT, está variando essa condição que está vindo de dentro. E a gente quer saber qual que vai ser o próximo ponto, tá? Nesse determinado tempo, quantos que vai variar? Então, a gente tem um ΔT pequeno. Quantos que vai ser esse próximo TI I mais 1M? Né? Qual que a gente vai encontrar esse ponto aqui? Então, a gente vai encontrar o próximo valor de TI mais 1M, através dessa função explícita. Então, isso daqui para calcular, aqui está maior. É para calcular o valor que vai estar chegando, né? Então, com ΔT, variando com ΔT. Então, cada ponto, TM M mais 1, então cada ponto a gente vai ter a variação com o I, com espaço e com o tempo, que está mostrado ali atrás. Mas, quando a gente for calcular, a gente vai tentar procurar sempre calcular pelo tempo, né? Porque os outros pontos a gente meio que calcula através daquela equação lá do primeiro, do 1.1, como se fosse unidimensional, sabe? Então, se fosse de um espaço para o outro, como se fosse unidimensional, assim, se fosse por espaço.
Então aqui o importante é ver o do tempo, então aqui a gente está calculando do superfície, do explícito. Daí esse método explícito é para calcular o ponto seguinte, né? Esses outros dados aqui teriam que ser dados, ou a gente teria um jeito de calcular esses dados. Então a gente calcula esse daqui. Só que no método implícito, o que vai acontecer? Então a gente calcula aqui, a gente calculou esse TMI mais 1. Quando a gente calcula esse TMI mais 1, por exemplo aqui, a gente vai encontrar outros valores para essa geração de Q de dentro lá. Então não seria nesse ponto, né? Seria as outras gerações nesse ponto. Então a gente faz primeiro um chute, a gente faz com o primeiro ponto, o módulo explícito, e contra todos os valores, né? Esse Q que vai estar dentro, esse G que vai estar dentro lá, que a gente vai calcular pelo TIM, e que são feitos por método unidimensional lá, então unidimensional só em X, para calcular o que são de dentro, da parte de dentro lá, que seria a variação aqui, ó, como se só em X, sabe? Lá na página 53 dá para ver isso, que seria só em X. Só mudando em X, a gente teria isso, do TI. Então, seriam os pontos lá naquele tempo, os pontos em X, a gente vai ter a variação conforme a seção 1.1, que seria a variação conforme a unidimensional. E daí, para calcular no próximo ponto, então que seria o ponto de cima na seção, como se fosse na seção 5.50, lá na página 53, a gente, então, encontraria todos esses pontos, né, que seria da unidade, meio para achar o implícito como se fosse um valor de correção, porque a gente faz primeiro o explícito, encontra o valor do explícito, então aqui a gente vai encontrar o valor do TMI mais 1, e joga desse valor, a gente encontra o QI e mais 1, a gente encontra o valor explícito, que seria, né? E daí a gente joga para ver qual que seria, na verdade, essa. Então, com o anterior, então a gente meio que vai fazer uma correção. Então, a gente encontrou para aquele ponto explícito, o primeiro ponto do TM, do I mais 1, quer dizer, e depois a gente vai encontrar meio que uma correção para esse valor. Então, a gente faz de novo, como se fosse de um método implícito, né? A gente acha o valor, o segundo ponto. Então, a gente vai meio que fazendo uma correção. Faz uma vez, faz outro, encontra. Então, daquilo. Então, vai corrigindo meio que o erro que a gente tinha encontrado antes. É estranho, né? Mas é meio que um método explícito. Isso daqui é um método numérico. A gente que utiliza para corrigir, para encontrar o valor correto da temperatura. Porque através dessa aproximação, pelo método explícito, pode ter erros. E o método implícito, ele meio que corrige esse erro. Isso quer dizer que o método explícito é ruim? Não, porque às vezes ele pode ser considerado, a gente utilizar só essa equação explícita, a gente pode obter um resultado satisfatório. Mas o resultado da realidade seria encontrado pelo método implícito. Então, seria meio que uma correção dos erros que o método explícito teria. Seria meio que substituir o valor, achar, a gente volta aqui, então a gente encontrou esse TI mais 1 aqui, então encontrou daí com esse TI mais 1 que a gente encontrou antes, a gente encontra esse daqui, e vai encontrar um novo TI mais 1. Então esse novo TI mais 1 vai ser o nosso resultado, basicamente. Certo? Vai meio que corrigir aquele erro. Uhum. É estranho, né? Mas o grande. A melhor parte dessa questão é entender como utilizar o bio e quando que a gente vai trabalhar com ele, né? Então, se o bio for menor que
que 01 a gente pode trabalhar daquele jeito que a gente utilizou antes. E então a gente teria que trabalhar sendo a temperatura só variando com o tempo e não com o espaço. Certo? Uhum. Sim. É o grande dessa questão aqui que a gente vai ter que trabalhar, porque geralmente a gente consegue resolver desse jeito. Ou se a gente resolve, ou é a variação por x do jeito bidimensional, que é onde que o tempo quase não influencia, ou é uma condição com o tempo só. Geralmente são essas duas condições que a gente já consegue avaliar bem o nosso problema. Quando a gente junta as duas, já fica um pouco mais complicado. A gente vai para IDP e daí a gente precisa de métodos numéricos. Isso a gente vai ver melhor no trocador de calor propriamente dito, que de operações unitárias 2 e na área de modelagem. Beleza? Uhum. Beleza. Não precisa se preocupar tanto com isso agora. Tem alguma dúvida? Dúvida, mas eu vou mais acabar associando lendo depois. Só meio que, como pode ser, conseguindo linkar tudo certinho. Sim, a primeira parte eu acho que deu para entender melhor, né? Aquela parte do bio, do tempo. Sim, deu. Então, beleza. Eu vou passar um trabalhinho lá, vou colocar lá no negócio do Classroom. Google Class, daí depois você dá uma olhada. Caso você não consiga acessar, eu acho que você recebeu, né, a tabelinha do Google Class. Tá no da Thalita também, não tá? Ou O não? da Thalita eu tô. Mas eu tinha entrado pelos grupos que ela fez no WhatsApp. Mas deixa eu ver aqui se tem os da Luana. Eu tinha visto mesmo alguma coisa, um Vê se arquivo. você tem um e-mail aí, senão daí eu te passo. Se não tiver. Deixa eu. Tá abrindo aqui. Transferidor, trouxa de calor. Aqui, ó, tá o código. Eu não sei se tá conseguindo ver aí na tela. Estou J. Peraí, deixa eu anotar aqui. Pronto. Pronto? Deixa eu já ver se eu entro agora. Ah, pode entrar aí. Eu não sei das coisas que eu tava esperando terminar essa aula para postar, né? Então, eu vou postar daí o vídeo dessa aula lá. E a que eu vou passar. Beleza? Beleza. Daí qualquer dúvida pode mandar por lá. Enfim, são as coisas. Mandar por e-mail, não sei, acho que do ano deve ter passado também a lista de e-mail para todo mundo. Enfim. Era isso que eu tinha para passar hoje, porque eu tenho que tentar levar as duas turmas igual, né? Quero tentar levar as duas turmas do mesmo jeito. É isso. Certo, então? Certo, então. Beleza. Até próxima semana. Não, na outra ainda, né? Na outra Até.